Então vamos lá, gente. Então, os dois pontos que nós tratamos até agora, o tema principal é a importância de orar pelos filhos e envolvê-los na vida da igreja. Vamos falar junto? A importância de orar pelos filhos e envolvê-los na vida da igreja. Então, o primeiro ponto que abordamos, como nós aprendemos a importância da oração pelos filhos e falamos sobre como praticar a oração em família. E depois, o segundo pontinho que trouxemos aqui para vocês é como envolver os filhos na vida da igreja. E aí falamos da importância da formação da identidade cristã, a proteção contra o mundanismo e a secularização, o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis no ambiente comunitário, o serviço e propósito foi o último ponto que nós vimos aqui, que nós estamos mencionando aqui, tá bom? Então, conselhos práticos agora. Irmãos, preste atenção, leve-os regularmente aos cultos e eventos, não apenas por obrigação, mas dando exemplo para eles disso. Irmãos, eu cobro dos meus filhos, pelo menos uma vez por semana, estar dentro da igreja. É claro que a gente está na fase da adolescência, juventude, eles querem fazer 1000 coisas, menos buscar Deus como o primeiro lugar na vida deles. Mas eu cobro isso deles, a responsabilidade de vir e estar na casa do Senhor. Eu não cobro deles algo que eu faço, que é quase todos os eventos da igreja eu estou aqui dentro, porque eu trabalho com isso, obviamente eu não vou cobrar dos meus filhos isso, mas pelo menos uma vez por semana, os meus filhos têm um compromisso de estarem na casa do Senhor. Então incentive eles, leve-os regularmente aos cultos. Se eles verem em você um compromisso com o Senhor, eles vão repetir o exemplo. Se você não tem compromisso, pelo menos uma vez por semana, de vir à casa de Deus, eles vão seguir o seu mau exemplo. Vão seguir. Gente, o crente tem que vir no mínimo uma vez por semana na igreja, gente. Isso é o básico do básico. No mínimo. Eu não sei como é que vocês são, gente, mas eu até nas férias eu fico com vontade de ir na igreja. E eu levo puxão de orelha da minha mulher, que ela quer que eu descanse, quer que eu desligue da igreja. Mas me dá vontade, chega no domingo, me dá uma zica, assim, me dá uma vontade de ir no culto, em qualquer lugar que eu esteja. Porque Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, gente. Amém? O que a palavra diz em Mateus 6? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente está correndo atrás de muitas coisas, mas não está colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Parabéns por vocês estarem aqui, buscando a Deus, crescendo na teologia, na liderança, na vida cristã. Parabéns, vocês viram que vários começaram com vocês. Muitos desistiram já. Sim ou não? Ser humano. Ser humano não é perseverante. Mas vocês vão ser diferentes em nome de Jesus. Amém? Quem toma posse dessa palavra? E o reino de Deus não é quantidade, gente, é qualidade. Os outros podem não ter, mas eu tenho compromisso com o meu Deus. O meu Deus está em primeiro lugar na minha vida. E os meus filhos vão ver o meu compromisso e a minha aliança com Deus. Uma das maiores marcas que o meu pai deixou no meu coração, gente, são as várias vezes que eu vi ele de joelho dobrado, chorando, orando e chorando aos pés de Jesus. Quantas e quantas vezes eu já vi situações onde meu pai foi confrontado, envergonhado, se levantaram contra ele, pessoas caluniaram, e logo em seguida eu vi meu pai ajoelhado, chorando, dobrando o joelho, orando, buscando a Deus. Eu nunca vou esquecer dessas cenas. Qual é o legado de fé que nós vamos deixar para os nossos filhos? A sua aliança com Deus vai refletir na aliança de Deus dos seus filhos. Amém? Sim, leve-os regularmente ao culto, não apenas por obrigação, mas incentive eles à participação.
de grupos de estudo bíblico, de grupos de criança, se é criança, de adolescente, se é adolescente, se é de jovem, se é adulto, em eventos de adulto. Dê o exemplo. Se eles veem os pais servindo e amando a igreja, seguirão o modelo de vocês. 1 Timóteo 4,12. As mulheres mais velhas, né, diz o texto sagrado, tem que ser modelo e referência para as mocinhas mais novas. Os homens mais maduros precisam ser modelo e referência para os jovenzinhos mais novos. Será que nós temos sido modelo para as pessoas? Modelos de fé, modelos de oração, modelos de compromisso com Deus? E quais são os resultados a longo prazo no coração dos nossos filhos, gente? Fé autêntica. Os nossos filhos vão ser criados em oração, em comunhão, e aqueles que são criados debaixo de oração e comunhão, tendem a desenvolver uma relação pessoal com Deus, e não apenas uma religião herdada dos pais. Você acaba gerando neles uma resiliência espiritual. Resiliência, para quem não sabe, é a capacidade de superar obstáculos, desafios, problemas. Uma resiliência espiritual, aprendem a confiar em Deus, mesmo em meio a crises e problemas, porque eles têm uma base sólida. A relação íntima com Deus, gente. Mateus 7, 24 a 25, o homem prudente é aquele que ouve e obedece os mandamentos. Coloque em prática. É como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Vai vir as ventanias, o vento, a chuva, os problemas, as dificuldades, mas por ter construído uma casa sobre a rocha, ele tem um fundamento eterno e inabalável. E multiplicação do reino, são as três coisas: fé autêntica a longo prazo, tá? Nós estamos falando de resultados a longo prazo. Fé autêntica, resiliência espiritual, e em terceiro lugar, multiplicação do reino. Eles acabam se tornando adultos que impactam outras gerações, perpetuando os valores cristãos, gente. Olha que coisa linda. Tem um salmo que é lindo, diz que os nossos filhos serão poderosos sobre a terra. Quem toma posse disso na sua vida, fala assim: eu declaro que os meus filhos serão poderosos sobre a terra. Poderosos aqui está no sentido de influência. Vão abençoar outras pessoas, vão ser uma bênção na sociedade, vão fazer diferença na geração deles, porque eles viram um modelo, uma referência, um legado espiritual em vocês. Amém? Homens e mulheres equilibrados, homens e mulheres abençoados. Então, quais são os desafios finais aqui dentro dessa temática? E a busca pelo equilíbrio. Primeiro, querido, evite o legalismo com seus filhos. Evite o legalismo. A igreja não deve ser uma prisão, mas um lugar de encontro com Deus, gente. Pais legalistas geram filhos hipócritas. Igreja legalista gera ovelhinhas hipócritas. Fala comigo, o legalismo gera pessoas hipócritas. Você pode ver, toda igreja cheia de legalismo é cheia de pecado escondido que começa a pipocar e aparecer para todo lado, inclusive na liderança. Sim, que eram os fariseus, escribas, herodianos, os fariseus ali, os saduceus. Se achava acima do bem e do mal, inventaram um monte de lei, de doutrina de homens, eles afugentavam as pessoas da relação íntima com Deus. Aí chega Jesus pregando intimidade, que Deus era Pai, né? Que Deus não era um Deus distante, mas era um Deus próximo, um Deus que operava milagres, sinais, maravilhas. Aí eles começaram a perseguir Jesus, porque eles queriam a proeminência deles, eles queriam que as leis massacrantes deles perpetuassem. Era um bando de hipócritas, um bando de homens, mulheres não são mencionadas, mas ali homens religiosos, que era predominantemente homens, tudo hipócrita. Jesus várias vezes chamou eles de hipócritas, sepulcros caiados, raça de víboras. Vocês se lembram?
Evite o legalismo. O legalismo gera um monte de pecado escondido e gera um monte de fariseu e hipócrita. A igreja não deve ser uma prisão, mas um lugar de encontro com Deus. Um lugar cheio de graça, cheio de misericórdia, porque a gente precisa lembrar, todos nós somos pecadores, gente. Respeite a individualidade. Segunda coisa aqui, segundo desafio para o equilíbrio. Respeite a individualidade dos seus filhos. Cada filho tem um ritmo diferente de amadurecimento espiritual. Não fique comparando os filhos, gente. A Bíblia diz que quem usa de comparação é falto em entendimento. Está fazendo uma jeguice, uma burrice. Você fica comparando os filhos, você vai gerar complexo de inferioridade naquele que é às vezes menor, inferior, tem maior dificuldade no processo. Tá vendo? Tu devia ser igual a tua irmã aqui. Pronto. Começa a massacrar psicologicamente, emocionalmente seus filhos. Eles são diferentes, respeite a individualidade. Cada filho tem um ritmo diferente de amadurecimento espiritual. Tem uns que amadurecem mais rápido. Tem gente que já nasce maduro, gente. Tem filho que já nasce quase maduro. Só vai dar. Vocês estão entendendo, gente? E tem filho que vai dar um trabalho para amadurecer. Tem filho que parece que já nasce obediente, já nasce para trazer só alegria para o coração dos pais, e outro já nasce para trazer um monte de problema, luta, dificuldade, tribulação. Mas todos são filhos, todos precisam ser acolhidos, amados, compreendidos, respeitados na sua individualidade. Respeite a individualidade. Em terceiro e último lugar, combine graça e verdade. Graça e verdade. Ensine o amor de Deus sem ignorar a realidade das tentações que eles enfrentarão. Teus filhos vão passar por tentações, teus filhos vão passar por situações do dia a dia. Ensine o amor de Deus, ensine o temor do Senhor. A oração e o envolvimento na igreja são um alicerce e ferramenta para que os filhos não apenas sobrevivam no mundo, mas brilhem como luzes de Cristo. É o que nos ensina Filipenses 2, versículo 15. E para terminar aqui, gente, Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Do caminho eterno, dos princípios e valores do reino de Deus. Amém? Às vezes até eles vão passar por um momento de afastamento temporário. Eu citei aqui o meu exemplo, sou filho de um pastor. Vocês acham que na casa de pastor não acontece isso? Acontece. E meus pais foram maravilhosos em termos de educação, de ensinamento, princípios e valores. Só que foi um afastamento temporário. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e ainda quando ele for velho, maduro, lá para frente, não se desviará desse caminho da salvação. Quem pode dar um glória a Deus? Amém, amados? Gostaram desse assunto? Bom ou não? Vai ser bênção para aqueles que estão na internet aqui? Tem certeza disso em nome de Jesus. Foi preparado esse material com muito carinho, tá? Nós vamos estar disponibilizando. Só faltou um assunto aqui, a gente vai abordar na próxima aula desses slides que eu preparei, mas eu tenho outros assuntos também para tratar com vocês, tá bom? Até o final do semestre. Então continue firme conosco. Em junho a gente tem mais uma aula aí para fechar o semestre e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Parabéns para vocês que estão perseverando. Fica firme. Sempre a gente disponibiliza o material aqui em PDF. Vocês estão recebendo lá no grupinho, né? Alguém aqui não está no grupo? Todos estão, né? Então a gente disponibiliza o material ou em PowerPoint ou em PDF. E além disso, essas gravações depois o pastor Giovanni sempre coloca lá à disposição para você ouvir novamente, para fazer as suas anotações. Se passou em algo ali, você vai poder anotar
e levar esse material, imprimir, fazer apostila, você faça o que você quiser. Estamos aí para apoiar e ajudar vocês. Tá bom, queridos? Fica de pé, vamos terminar orando, abençoando a tua vida. Terminamos certinho aí no horário, faltou 9 minutos. Vamos lá, gente. Pai, no nome de Jesus, nós queremos encerrar esse momento profético, colocando todos esses ensinamentos diante do Senhor. Pai, ó Deus, os 2 princípios que nós aprendemos hoje, Pai, a importância de orar pelos filhos e envolvê-los na vida da igreja, e também nós aprendemos sobre quais são as estratégias cristãs para enfrentar as crises, Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, na vida dos nossos filhos, nos nossos casamentos, nos nossos afetos, nos nossos relacionamentos, ó Deus, nas nossas amizades, com as pessoas lá de fora, Pai, que possamos ser luz em meio às trevas, sal para este mundo, Pai, que possamos fazermos boas obras, atos de justiça, sermos canais de bênção de Deus, agentes de milagres, agentes de cura na vida de outras pessoas, a partir do nosso relacionamento e da nossa intimidade com o Senhor Jesus. Senhor, sabemos que somos imperfeitos, ó Deus, não temos uma família perfeita, não temos filhos perfeitos, nem um casamento perfeito, o único perfeito é Jesus de Nazaré. Por isso precisamos da tua ajuda, precisamos do apoio de irmãos mais velhos, precisamos, ó Deus, estarmos em comunidade, em igreja, junto com os nossos irmãos, que o Senhor nos auxilie, ó Deus, a sermos bênção nas tuas mãos, assim como foi Abraão. O Senhor declarou aquela palavra profética: se tu uma bênção, Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, Pai. Através da semente de Abraão veio a semente do Messias, e através do Messias o Senhor iria curar as famílias, curar os relacionamentos, curar os corações, curar as nações, porque o Senhor é a árvore da vida, lá de Apocalipse, cujas folhas curarão as nações. Que possamos ser como nosso mestre, agentes de cura, agentes de restauração, tira todas as feridas mal resolvidas da nossa vida, que não venhamos a ser pessoas ferinas, pessoas cavalas, abruptas, violentas, maldosas, pelo contrário, pessoas boas, pessoas cheias de graça e da unção do Senhor, cheias de amor, pessoas acolhedoras, pessoas cheias de misericórdia, pessoas cheias de amor, pessoas cheias de perdão, pessoas cheias de compaixão e misericórdia com aqueles que sofrem, Pai, para que possamos ser instrumentos de justiça para a glória do nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoa, protege, guarda os nossos irmãos em cada desafio, em cada vida, em cada família. Abençoe as famílias dessa comunidade, Pai, em nome de Jesus, os casamentos, os filhos, as famílias, os relacionamentos, cada ovelhinha do Senhor seja protegida e guardada pelo supremo e bom pastor, Jesus de Nazaré, e o teu Espírito Santo, que nos conduz à vida eterna. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente? Um abração, Deus os abençoe.